segunda lei da termodinâmica, o segundo princípio da termodinâmica, expressa de uma forma concisa que a quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o tempo, ou seja, até alcançar o seu valor máximo. Ele vai te dar, vamos dizer assim, essa desordem desse teu sistema. Mais sensivelmente, quando uma parte de um sistema fechado interage com outra parte, a energia tende a diminuir-se por igual até que o sistema alcance o que a gente chama de equilíbrio termodinâmico. Enquanto a primeira lei da termodinâmica estabelece, eu falei para vocês no vídeo passado, uma equação de conservação de energia, tá? Então estabelece a conservação de energia em qualquer transformação. A segunda lei estabelece condições, condições para que as transformações termodinâmicas possam ocorrer de forma espontaneamente, tá bom? Então, ela vai estabelecer essas condições para a ocorrência espontânea dessas transformações. Historicamente, a segunda lei foi estabelecida como um conceito empírico, ou seja, um axioma relacionado com a transformação de calor em trabalho. Então, a gente vai falar muito do que seria essa transformação de calor em trabalho e o que a gente chama de processos cíclicos, que se repetem no caso. Tá bom? Para que houvesse trabalho líquido do ciclo, deveria haver duas fontes térmicas mantidas a temperaturas diferentes. Não é isso? Então, o que isso quer dizer aqui, professor? Vamos dizer que o teu sistema ele quer realizar trabalho, tá bom? Então, a ideia desse teu sistema é a realização de trabalho, que você vai simbolizar aqui com esse dado de trabalho, tá bom? Eu quero realizar trabalho. Para a ocorrência desse trabalho, isso tem que ocorrer uma diferença de temperatura. Então, para isso, eu tenho que chamar uma fonte, tá? Eu devo ter o que a gente chama de fonte quente, e eu devo ter uma fonte que a gente chama de fonte fria, tá? Fonte fria. Então, você sabe que o calor ele vai fluir espontaneamente, do corpo de maior temperatura, logicamente, já que eu estou falando em termos de fonte quente e fonte fria, eu vou dizer que a temperatura da fonte quente ela é maior que a temperatura da fonte fria. Então, essa quantidade, esse fluxo de calor, ele vai ir da fonte quente no sentido da fonte fria. Então, o corpo ele vai realizar trabalho, isso, e o excesso, e nem tudo que for realizar trabalho vai ser perdido para a fonte fria. Então, tu vai ter esse fluxo no caminho de se realizar trabalho. Então, observe que nem toda a quantidade de calor ela vai ser usada para a realização de trabalho, não é isso? E aí a gente entra no que você tem no seu material, lá nos enunciados da segunda lei. Eu vou repetir isso aqui, mas eu vou ler para você. Enunciado de Kelvin. É impossível realizar um ciclo cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho. E o que ele quer dizer com isso? Tá, gente? Não existe máquina 100% eficiente. Não é isso que vai pegar toda a energia e transformar naquilo que você quer de trabalho. Tá bom? Então não existe esse tipo de máquina. O segundo enunciado, que é o enunciado de Claude, ele diz o seguinte: é impossível realizar um processo cíclico cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Então, o outro, ele fala o seguinte: o primeiro ele fala dessa transformação da quantidade de calor para trabalho, que não é possível fazer isso. O segundo enunciado fala o seguinte: eu não vou poder pegar todo esse calor e transferir para a fonte fria. Vai ocorrer uma perda, isso. Eu não vou conseguir fazer isso.
né? Esses aí são os dois enunciados aí, né? Lembrando essa ideia dessa eficiência. Por isso a gente vai falar em termos de eficiência mais daqui a pouco, quando a gente for falar de máquinas térmicas. Suponha um dispositivo, nesse caso um dispositivo elétrico, sendo esse o ventilador, não é isso? Esse, para ele funcionar, ele necessita estar ligado numa rede elétrica, ou seja, ele necessita de um tipo de energia, que no caso é a energia elétrica. A partir do momento que esse ventilador está, né, tendo esse fornecimento de energia elétrica, ele passa, né, a ser usado essa energia no que é a finalidade dele útil, né? Isso é uma energia útil, no caso, ele realiza um trabalho que é ventilar. Porém, quando você liga o ventilador, você acusa duas coisas. Primeira coisa, que além de ele estar ventilando, ele começa, depende da marca, uns mais, outros menos, mas a fazer barulho. A segunda coisa que você nota é que ele começa a aquecer. Né? Se você pegar aí na parte de trás dele, você percebe que ele começa a aquecer, né? Ou seja, liberar calor. Tá bom? Vou colocar aqui calor. Note o seguinte, que o ventilador ele não foi comprado nem para fazer barulho, nem para aquecer. Porém, está acontecendo isso. E eu posso associar o barulho e o calor a energias. O barulho é uma energia sonora e o calor a uma energia térmica. Aí, tá? A uma energia térmica aí. Observe o seguinte. Observe que nem o barulho, nem o calor, né, nem essa energia sonora, nem energia térmica, ocorreu enquanto não existia o fornecimento de energia elétrica. No momento em que há a presença de energia elétrica, além desse trabalho, ocorre, né, o fornecimento tanto dessa energia sonora quanto dessa energia térmica. Tá? Importante dizer que nesse exemplo aqui nós temos esses dois. Ou seja, uma parte dessa energia ela é perdida, ela é dissipada. Então note que nem toda a energia ela vai ser usada, né? Nem toda essa energia total vai ser usada na transferência de trabalho. Então eu vou colocar aqui o E para simbolizar essa energia total, tá? No caso que é esse exemplo é energia elétrica aí, tá? Uma parte ela foi realizada o trabalho, porém, né, uma outra parte ela foi perdida, né? Eu vou colocar aqui como energia dissipada aqui, tá? Então isso acontece. Agora vamos trazer essa ideia para a termodinâmica, para a máquina térmica. Suponha que tem uma máquina térmica, né? Então toda máquina é submetida a um processo de diferença de temperatura, ou seja, a calor, né, o fluxo de calor, e realiza um trabalho. A gente diz que ela é uma máquina, né? Ela é uma máquina, e no caso ela é movimentada por temperaturas, é uma máquina térmica. Como é que vai funcionar essa máquina térmica? Primeiramente, você tem uma quantidade de calor, não é isso? Sendo fornecida à máquina. Uma parte dessa energia ela é transformada em trabalho, porém nem toda energia térmica, energia nessa forma de calor, fornecida à máquina térmica é aproveitada. Uma parte ela é perdida, né? Ela é calor dissipado, aí ela vai ser perdida. Então observe que esse calor que é fornecido, uma parte ele serviu para o trabalho, só que a outra parte aí ela foi perdida, tá? Para isso acontecer, necessariamente tem que ter, né, o que a gente chama de alguém que fornece essa energia, essa quantidade de calor, e aqui ela é chamada de fonte quente, e você tem que ter para onde vai esse calor perdido aí, né? Ele vai porque a gente chama de fonte fria, tá? De fonte fria. Então, o que acontece? Nem toda a energia térmica, né, ou seja, nem todo o calor é transformado em trabalho aí, pois não existe máquina 100% eficiência.
eficiente. Então, a partir do momento que você já começa a falar de eficiência, de aproveitamento, né, nós podemos entrar agora nessa ideia do rendimento da máquina térmica. Suponha que você tem uma máquina térmica que está funcionando entre duas fontes, uma quente e uma fria. Você vê que o fluxo do calor ele está indo, né, nesse sentido aqui da fonte quente para a fonte fria, passando pela máquina térmica, né, isso, e uma parte sendo realizado o trabalho, né, e outra parte sendo dissipada aqui, né, para a fonte fria. Então, essa energia total, simbolizada por Q1, que é a quantidade de calor da fonte quente, ele pode ser considerado a soma, né, dessa quantidade de calor, desse trabalho realizado, mais o calor cedido para a fonte fria. Então, você tem que essa quantidade de calor total, né, nesse sistema aí, né, você tem isso. Então, você tem esse balanço energético aí, né? O rendimento de uma máquina térmica ele vai ser dado pelo quê? Né? Esse rendimento ele também não apenas por máquina térmica, mas um rendimento em geral. Né? Ele vai ser dado pela energia que foi utilizada, pela energia total. Bom, a energia útil, né, a gente aprendeu que é o trabalho. E a energia total foi a energia que foi fornecida pela máquina, pela fonte quente. Então, tu tem que o rendimento agora, ele é esse módulo do trabalho sobre esse módulo da quantidade de calor aí fornecida pela fonte quente. Uma vez que você nota, olhando para essa primeira equação aqui, que eu vou chamar só para você observar melhor, de equação 1, né, olhando que a quantidade de calor da fonte quente ela é igual ao módulo do trabalho mais o módulo da intensidade do calor da fonte fria. Então, uma vez que você notou isso, você observa que o trabalho nada mais é do que a diferença de calor, né, a diferença de energia térmica, no caso, entre a fonte quente e a fonte fria. O que tiver aí, o que não tiver na fonte fria, né, que foi para a fonte fria, foi realizado o trabalho. Então, ele é essa diferença de energia entre fonte quente e fonte fria. Né? Então, você pode substituir aqui na equação. Quando você anotar e desmembrar isso, você vai chegar nessa equação para o rendimento. Você vai ver que o rendimento de uma máquina térmica ela é dada por 1 menos a quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor total ou quantidade de calor da fonte quente. E essa é a forma de você encontrar o rendimento. Note o seguinte também. Note que se não existisse a fonte fria, né, não haveria essa diferença de temperaturas, consequentemente, não haveria essa propagação do calor. Se não houvesse a propagação do calor, não haveria, né, esse trabalho, então, consequentemente, não haveria essa máquina térmica aqui. Então, ela necessariamente, né, é preciso tu ter uma diferença de temperaturas, ou seja, uma fonte quente, uma fonte fria. Então, para ocorrer o fluxo, a propagação de calor nessa máquina térmica para existir o trabalho. Logicamente, então, você nota que essas duas quantidades de energia térmica aí são diferentes. Tá? Como ele está vindo do corpo de maior para o corpo de menor, não é isso? Nesse caso aí, espontaneamente, tu tem que geralmente, né, tu vai ter que essa quantidade de calor da fonte fria ela é menor que a quantidade de calor da fonte quente. Então o que que tu tem, né? Tu tem um valor aqui que tu vai subtrair desse rendimento, né? Sempre um valor e aí tu vai ter um rendimento aqui, tá? Esse rendimento ele sempre vai ser menor que 1, tá? Menor que 1 ou 100%. Então, ele não vai conseguir ter 100% de rendimento. Então, é essa a ideia. Então, não tem uma máquina que funcione em ciclos, é isso, e
te dê um rendimento de 100%. Sempre é abaixo de 100%.